Então, realmente, o que eu vou dizer para vocês, seguindo esse roteiro, é um pouco o que foi vivido e refletido durante os meus, como vocês viram daquele disco que nasci em 37, os meus 87 anos. E que eu trago para vocês, resumidos aqui, muita coisa que eu vou afirmar talvez não seja verdadeira. Não tenham nenhum escrúpulo em discordar. Mas é uma verdade minha, que a vida me deu e que, sobretudo, a reflexão me permitiu. Na verdade, no essencial, eu prefiro a comunicação pessoal também, ao invés dos instrumentos. Eu prefiro o olho no olho, o coração com o coração. Não consigo deixar de dizer que quando a máquina toma o lugar do homem, deixando, portanto, de ser seu instrumento, temo que estejamos ingressando num perigoso caminho para a civilização, quando a máquina toma o lugar do homem. Nesse sentido, eu me adianto para dizer o lógico, que a universidade e se não for, deve ser guarda da civilização. Talvez devo dizer, não só ser guarda da civilização, mas ser construtora da civilização. E este é o momento de construção da nova civilização. Chegamos lá. Uma civilização humana, entendam, onde não só a consciência ou a inteligência devem ser preservadas, mas, sobretudo, suas emoções, seus sentimentos, enfim, o amor. O amor, ou seja, os laços que fazem a vida em sociedade, conforme já ensinava o nosso velho Aristóteles. Eu quero dizer também que esta razão, porque inicio esta reflexão, eu quero que seja uma reflexão. A reflexão não é dada pelo instrumento, é dada dentro de nós. Demorando-me alguns minutos para falar, vejam que interessante, fala-se pouco sobre a dimensão do homem, do ser humano. Dimensão das emoções ou do amor. Até porque, frequentemente, é considerado o amor ou as emoções como sendo não científicas. Porque a ciência deve ser fria, deve ser racional. Mas, quando são deixadas de lado as emoções, que é a totalidade do ser humano, para fazer ciência, nós acabamos fazendo ciência contra o ser humano. Eu acho que essa é uma das grandes ameaças que pesa sobre a nossa geração, mas, sobretudo, sobre as gerações que virão depois de nós. Eu penso exatamente o contrário. Especialmente em meus livros, eu digo A Idade do Homem, que já escrevi há 40 anos atrás, 1980, por aí. Depois, pelo ano 2000, Participação e Solidariedade. Depois, em 2017, a nova Universidade no Mundo em Transformação, que mais ou menos inspira o que nós estamos falando. Depois, por uma civilização participativa e solidária, a proposta. É um livrinho pequenininho assim, mas que é uma síntese dos 15, 20 livros escritos, antes dos quais 7, 8 em torno
desse tema. E o último, que talvez seja o último, do lado de cá, do meu lado de cá, que se chama O Mistério de Tudo. O Mistério de Tudo, das ciências experimentais e da filosofia, a revelação e a fé. Penso, em consequência, que essa questão do homem, do ser humano, tem muito a ver com a universidade, porque a preparação do homem em suas múltiplas dimensões e como seu objetivo, a razão de ser da universidade. O pressuposto que justifica a universidade é o ser humano, é a pessoa. Desconhecer a emotividade ou o amor como elemento essencial do homem e da civilização, e, portanto, como questão essencial na universidade, é esquecer algo de fundamental, como esquecer o oxigênio ou o hidrogênio no estudo da água. Eu vou repetir. Esquecer o homem nas instituições, especificamente na universidade, é como esquecer ou desconhecer o oxigênio ou a água, o oxigênio ou o hidrogênio no estudo da água. Não é uma imagem. Põe, portanto, para reflexão que a grande parte das questões que angustiam o ser humano hoje, ou ameaça a sustentabilidade da civilização, decorrem de se ter deixado perder a essencialidade do homem e da sociedade, suas dimensões integrais. Eu não estou inventando nada. Talvez interprete como uma percepção científica o verso de Dante Alighieri, ao afirmar que é o amor, a atração e a complementariedade que faz girar o mundo, que é o amor que move o céu, diz ele, e todas as estrelas. Porque o amor não pode mover o homem e todas as suas relações. A questão da universidade, nesse pressuposto essencial. Se houver discordância em relação a isso, provavelmente haverá discordância em relação a tudo. Porque é sobre isto que nós queremos imaginar, planejar e fazer funcionar a nova universidade num mundo em transformação. A universidade, desde o início, sempre esteve ligada à civilização. Na Idade Média, por exemplo, a universidade era o centro da civilização, era por onde a civilização se transmitia de geração para geração. Não sei se posso dizer a mesma coisa da universidade na América Latina. Parece que a maioria de vocês ou de nós somos aqui da América Latina. De certeza que não, muito pouco no Brasil, porque, por incrível que pareça, a primeira universidade brasileira funcionou em 1924. Ela é apenas 2 anos mais velha que eu.
Então, é pouco provável que eu tenha influenciado na formação brasileira. Mas na América Latina, nós temos universidades, e veremos depois, que acompanharam os 400 ou 500 anos desde a descoberta. Que dizer da universidade hoje grande? Quais são os problemas fundamentais da universidade? Que universidade é que nós temos? Evidente que o que eu vou dizer não se aplica a todas as universidades. Existem, o que eu diria, de muito desvio padrão para cima e para baixo. Universidades muito melhores e universidades muito piores. Mas que universidade nós temos? A situação da universidade, além do desenvolvimento e da transmissão do conhecimento em nível superior, deve ter como objetivo, além deste, a formação do homem, também em nível superior. Porque nós temos que perceber que nós vivemos numa sociedade de nível superior. Minha filha, bem-vinda. Nós vivemos numa sociedade de nível superior. Não é só o trabalho ou a economia que é de nível superior. Não é só a tecnologia das coisas que é de nível superior. Tudo é de nível superior. Inclusive a ética, inclusive a fé. Uma universidade que forma apenas uma coisa, ela pode estar formando legiões em questões básicas. Posso citar qualquer um dos outros setores em que nós vivemos, mas volto a citar até pela plateia, que aqui está, a ética e a fé. A ética e a fé. Eu penso que as universidades, se não alcançarem esse nível de transformação, não serão instrumentos da sociedade em transformação no rumo de uma nova civilização. Perderão nela o seu lugar, e terão renunciado à sua razão de ser, transformadas em objeto estranho. Nossos alunos têm o direito de serem formados numa universidade transformada. E é esta transformação que a sociedade espera da universidade. Vocês entendem? Se a universidade se transforma, é esta transformação que a sociedade ou as pessoas esperam da universidade. Em consequência, quero dizer que se a universidade não se transformar nessa dimensão, vejam bem, a nova civilização será governada pela máquina, eliminado o homem. Quero dizer que se Aldous Huxley fosse escrever hoje o seu best-seller, A Revolução dos Bichos, que vocês conhecem, certamente deveria dar-lhe como título A Revelação ou A Rebeldia das Máquinas. Como elas, as máquinas, tomaram o poder. Como o tomaram? E como comandarão a nova civilização?
Eu volto a repetir. Ele escreveria a revolução ou a rebeldia das máquinas, como elas, as máquinas, tomaram o poder, como o tomaram e como irão comandar a nova civilização. Gente, as máquinas não estão tomando poder. Nós não estamos sendo dirigidos por máquinas que estarão na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, no Brasil, no Equador. E como a universidade, não é verdade, estou me enganando? E como a universidade enfrenta isso, eu não quero ser muito longo, viu? Eu já quis fazer assim para não ficar divagando em cada assunto. Botaram 3 copos de água aqui. Isso é mais uma gentileza de vocês, talvez de quem sabe que nós estamos num clima seco. Espero que seja seco só no clima, não no coração. Para que tal transformação na universidade possa acontecer, não basta que ela seja, teoricamente, o locus de ensino, pesquisa e extensão, o que também nem sempre é, mas se concentre apenas no ensino, como ela mesma admite ser. Ela mesmo se define assim. Ao menos aqui no Brasil é comum falar-se na universidade como uma instituição de ensino. Qual é a sua instituição de ensino? A minha instituição de ensino é tal. Será que a universidade, esta nova universidade, no mundo complexo em que vivemos, quer ser apenas uma instituição de ensino? E será que nós, o fato de chamá-la assim, a instituição de ensino, não irá formular, como dizem os nominalistas, né, o nosso conceito de universidade como instituição de ensino superior? A rebelião da universidade, para evitar a rebelião da máquina, como eu diria, necessita que ela passe efetivamente a exercer essas funções de ensino, pesquisa e extensão na dimensão esperada ou exigida pela civilização transformada. Ela antes podia ser, mas não poderá mais ser. Mas qual é a universidade que prevalece e quais os equívocos? Primeiro, a universidade, então, como instituição de ensino. Aqui no Brasil, até decretos existem, leis que falam da universidade como instituição de ensino. Não sei nos países de cada um de vocês. E o mais grave é que tem até reitores que falam, bom, eu sou reitor de uma instituição de ensino. E professores também. A universidade como formadora de mão de obra, realmente, a universidade que só forma mão de obra e não forma pessoas, não é a universidade, é uma oficina de fornecer peças à economia. A nossa universidade, as universidades de vocês, de cada um de vocês, não pode ser uma instituição formadora de mão de obra. Porque nós não somos o homo econômicos, aqui diziam os economistas há alguns séculos atrás, não sei quem. Nós somos pessoas. Então a universidade não existe para a economia. A economia existe para a universidade se existir para o homem.
E a universidade existe para o homem. A universidade como centro de difusão de ideologias e dos mais diversos interesses. Quer dizer, na verdade, quando a universidade não concentra naquilo que ela deve ser, ela é o caminho aberto para qualquer um fazer qualquer coisa e dizer qualquer coisa. Menos o que é científico e, frequentemente, o que é desumano. Desumano quer dizer contrariado à natureza humana, aquilo que ele é e aquilo para o que ele existe e para onde ele vai. Tem também a universidade que é simples negócio comercial. E essa eu não a comento. Enfim, outros equívocos existem a serem removidos, que uma análise maior, ou sobretudo uma análise individualizada, cada um a respeito de sua própria universidade, poderia completar. As razões que tornam complexa ou difícil a identificação das causas que dificultam a universidade de se inserir no mundo da civilização, conformado, inconformado ou em contínua transformação. Eu não sei se eu fiquei mais ou menos em 15, 20 minutos, como eu queria nessa primeira parte. Também não tem importância. Nós somos mais importantes do que o tempo. Com certeza. Vocês são mais importantes do que o tempo. Vamos analisar um pouco o mundo em transformação. Eu vou tentar pular uma porção de coisas, porque vocês sabem que o mundo está em transformação. E eu não gostaria de estar aqui para simplesmente repetindo o que vocês sabem. Primeira mudança civilizatória. Anotem bem, eu falo em mudança civilizatória. O que é uma mudança civilizatória? Não é uma simples mudança. Na história, nós tivemos na história do homem, na antropologia do ser humano, nós temos algumas mudanças civilizatórias. Quando, por exemplo, o homem deixou de viver em cavernas, ou, enfim, nômade, para se fixar em cidades, em construir impérios. Isto se chama uma mudança civilizatória. Quando esse homem que construiu impérios ou coisas, deixou aquela forma de vida em torno de grandes impérios, também até sob a influência do cristianismo, quebrou isto em várias unidades, que foi o feudalismo da Idade Média, por exemplo, a passagem dos grandes impérios para o feudalismo, digamos que seja uma outra mudança civilizatória. Ou quando esse tipo de mudança foi transformado pela máquina, e o capital tornou-se o centro em torno do qual a humanidade começou a girar, a economia, a política, por aí afora. O capital, quer das mãos do Estado, nas sociedades que caminharam para um tipo de capitalismo, quer as sociedades que se organizaram em torno das corporações e que formaram a sociedade em que nós vivemos. Mas o problema é que quando nós vemos essa outra mudança civilizatória, os fatores de mudança, que lá no começo devem ter sido talvez
o domínio dos metais, não é? Depois a vinda do cristianismo, a invasão dos povos periféricos, agora a invenção da máquina a vapor e de todas as outras coisas que fizeram o capitalismo. O que são essas medidas perto dos fatores, ou esses fatores de mudança, perto desses fatores que estamos vivendo, os fatores da globalização, os fatores da informática, os fatores da química, os fatores da química fina, os fatores da física cósmica e por aí afora, o mundo em rede, o que é o domínio dos metais, ou a invasão dos bárbaros, perto da invasão desses imensos fatores que nós estamos assistindo. E, no entanto, nós ainda não mudamos a civilização. Entende? Nós vivemos sob as regras da política, da economia do século XVIII e XIX ou XVII. Nós não fizemos a mudança civilizatória que os novos fatores exigem, como a história nos mostra, que os fatores sempre determinaram uma mudança civilizatória. Nós continuamos na civilização anterior à chegada desses fatores, que eu posso repetir rapidamente, só um pedacinho: o mundo em rede, o mundo globalizado, o mundo interdependente, o mundo cósmico. Nós continuamos citando Marx, Husserl, ou não sei quem mais, lá do século XVII e XVIII, foram profetas do seu tempo. Então, o que acontece? Acontece que nós continuamos vivendo, pensando e ensinando essa civilização que provavelmente, ou certamente, é inadequada, imprópria para as transformações que a sociedade já viveu. Como se situa a universidade diante desse fenômeno? Quando não só a civilização, mas o próprio planeta está em questão. A própria sobrevivência do planeta. E eu não vou me alongar sobre essas questões do conhecimento de todos, ou do conjunto de fatores que ameaçam a sustentabilidade do planeta, como o aquecimento global, as mudanças climáticas, a destruição das águas, a destruição da cobertura vegetal, a ocupação irracional do solo, o degelo das regiões polares, o aquecimento dos oceanos e a desertificação de áreas antes produtivas, entre outros fatores, já suficientemente comprovados, creio, por cientistas e aceitos por instituições e personalidades mundiais em todas as áreas do conhecimento. Não faço, mas deixo a cada um que o faça, como fazem bilhões de pessoas e milhares de instituições no mundo que já perceberam que isto é uma verdade e que meus livros eu chamo de massa de consciência. A massa de consciência que se forma no mundo
de que é preciso mudar, de que é preciso transformar, e transformar a civilização, não as coisas, e não só as coisas. Então nós achamos que prioridades são as coisas, até os recursos disponíveis são para as coisas, e não para o estudo do homem, da civilização e das transformações necessárias. Então não fazemos a transformação que a sociedade ou a história estão clamando. Eu me permito, então, como conclusão, para não me alongar nisso que vocês conhecem, não está repetindo, não me permito citar um livro, A Derrocada da Civilização, escritos por dois pesquisadores, professores, a Noemi Oreskes, da Universidade de Harvard, e o Eric Conway, que é engenheiro da NASA e professor, em que eles se põem como se fossem dois historiadores vivendo no século 23, 2300, e contando o que aconteceu com o planeta no século 21 e no século 22. E o que aconteceu? E eles concluem assim: o mais grave de tudo é que os cientistas e os chefes de Estado daquela época sabiam o que estava acontecendo, sabiam as consequências do que estava acontecendo. Isto que eu citei algumas coisas há pouco, essas coisas, né? E o que devia ser feito para que não acontecesse. Mas nada fizeram para evitar que tudo viesse a acontecer. Eles se consideram no século 23, né? Contando então o que aconteceu. O mais que posso dizer, talvez, seja, não fizeram nada, mas não fizeram o suficiente. E me alegro que eles não incluíram as nossas universidades entre as que sabiam o que estava acontecendo, sabiam o que iria acontecer, mas nada fizeram para que não acontecesse, em termos de insustentabilidade do planeta. Então, a minha pergunta para vocês é esta: como estão as nossas universidades, a minha universidade, a nossa universidade, em relação a esta ameaça ao planeta? Ou é aquela história de que, bom, isso não é função da universidade, isso não é função do meu departamento, a minha disciplina não tem nada a ver com isso? E o nosso planeta vai se deteriorando com as nossas ameaças de cada dia dos sistemas globais, causando a exclusão, da concentração de quase tudo na mão de um número cada vez menor, é a exclusão de um número cada vez maior de quase todas as coisas. Notem bem que a questão desse abismo que cresce não é que quem não tinha nada hoje, quem não tinha nada hoje tem automóvel, tem televisão. A questão não é esta. A questão é que a distância entre aquele que tem a televisão, ou o automóvel, ou o forno elétrico,
e aquele que viaja pelo espaço pagando suas passagens, entre aquele que tem tudo nas mãos, é que se torna cada vez maior. E o conflito, a questão é esta. Não é que agora ele tem forno elétrico. Não é que agora ele... Não. A questão é a diferença, o abismo, é a diferença entre que tem mais e aquele que tem menos. E a forma rápida como esse abismo vem crescendo. Então nós temos uma dívidazinha de 2 trilhões de cruzes de reais. Mas o mundo tem uma dívida global de 300 trilhões de reais. E quem tem essa dívida de 300 trilhões de reais não são os que têm menos, são os que têm mais. Que das universidades que continuam com seus manuais do século passado, com aqueles desvios a que eu me referi, nem todas. Desculpe um pouco a emoção. Então, a pergunta que eu faço aqui, e eu não vou me alongar, porque já são os outros 15 minutos ou 20, né, do ponto 2, e eu não quero ameaçá-los, né? Pelo amor de Deus, não se sintam ameaçados. Então, eu pergunto, como vai ser sustentada uma civilização que nos últimos 50 anos destruiu mais de 30% dos recursos naturais do planeta? Se continuar destruindo assim, como será sustentável uma economia ou uma civilização que tem crescido globalmente em torno de 2% ao ano, enquanto alguns países, aqueles que concentram, crescem o dobro? E de onde vem esse crescimento ao dobro? Lógico que em grande parte de sua capacidade de produzir, mas porque produzem, porque sua tecnologia já está concentrada. E não há chance para quem não concentrou a tecnologia, a não ser que as universidades, desses que não concentrarem, passem a desconcentrar as tecnologias de que elas são possuidoras do seu conhecimento. Ou serão sustentáveis os regimes políticos incapazes de estabelecer um mínimo de justiça nas relações entre as pessoas, entre os segmentos sociais, entre os povos? Frequentemente, esses regimes, mantidos pelos mesmos sistemas que concentraram a riqueza, o conhecimento e a tecnologia, ou será sustentável no mundo onde os avanços da ciência e da tecnologia produziram uma total transformação trazida pela informática, pelas redes sociais, pelo mundo em rede, pela interdependência, pela física cósmica, a química fina, a microbiologia, a globalização, enfim. Enquanto a organização social, as relações humanas, o mercado e nada mudaram, apenas fizeram pequenas adaptações, inspiradas e administradas de acordo com normas, leis, princípios, equações e ideologias geradas do passado, no tempo da primeira Revolução Industrial, sem perceber que o mundo se transformou e ultrapassou irreversivelmente essas etapas. E digo, enfim, serão sustentável
será sustentável numa civilização onde milhões de pessoas, bilhões de pessoas, de tantas formas excluídas, fogem das guerras, das tiranias, da fome, da subnutrição, da doença e da morte, em grande parte herança dos impérios onde o sol não se punha, arriscando a vida, e milhares morrendo na travessia dos mares em condições desumanas, ou nos muros e nas cercas de arame farpado levantadas pelo mundo rico, fazendo reviver cenas da Idade Média ou moderna do nazismo, tragédias que pensávamos jamais ter de assistir novamente. Meus queridos, isso está acontecendo. Eu não estou inventando, nem estou acusando ninguém. Estou simplesmente deixando com vocês, reitores e dirigentes das universidades, se será sustentável esta nossa casa comum, onde a ética e os valores universais perdem um sentido, destruído nas relações humanas e frequentemente na consciência das pessoas, deixando vazio ou vácuo nas mentes e nos corações para serem ocupados pela ambição sem limites, o lucro e a sede do consumismo, o pansexualismo e o prazer, o poder e o dinheiro, estabelecidos e adorados como novos deuses, no lugar de Deus, como diz o Papa Francisco de Vermelho, os novos deuses feitos supremos valores a quem tudo se sacrifica, inclusive a dignidade humana. Diante dessa civilização ameaçada de desagregação, como se situam as nossas universidades? Ou simplesmente ela continua alheia ao que ocorre no mundo ou com a civilização, sob o equívoco de que essa não é função ou competência da universidade ou de meu departamento, menos ainda de minha disciplina. E sendo assim, a universidade descomprometida com o mundo em mudança, continuará desenvolvendo, ensinando o conhecimento ou as tecnologias, sobretudo as tecnologias de desenvolvimento social, de um mundo que a ciência e a tecnologia já ultrapassaram, e formando gerações para um mundo que já não existe, incapazes de responder ao desafio da nova civilização em mudança ou em contínua transformação. Enfim, os convido a buscar uma resposta à pergunta ou à dúvida que deve estar no íntimo de cada um de vocês. É possível, ou como é possível, a universidade colaborar na construção de uma nova etapa civilizatória e viver nela em harmonia da ciência e da tecnologia com os valores ou as dimensões humanas? Como é que a universidade pode fazer? Eu tenho aqui um pequeno item, os fundamentos da nova civilização. E se pensamos em nova fundação, temos que pensar em certos fundamentos da nova civilização. Se esta civilização se fundamenta no capital, quer seja nas mãos do Estado, quer seja nas mãos das corporações, das pessoas, e se essa civilização está levando o planeta e a civilização nesses rumos, que fundamentos vamos buscar? Eu não me alongo nessa análise, mas vou dizer que em meus livros, principalmente, os últimos, onde essa ideia que começou em 1980, como eu falei, num livro chamado A Idade do Homem,
que começava perguntando: nós já tivemos a idade do ferro, a idade da ciência, a idade não sei do que, quando é que vamos ter a idade do homem, a idade do ser humano? E que aparece nos 2 últimos livros que estão aqui embaixo, ou os 3 últimos livros, este mesmo, Uma Universidade no Mundo em Transformação, e principalmente os outros 2 que se completam, que é por uma nova civilização participativa e solidária, a proposta se completa com o outro, que foi o que eu citei, um mistério de tudo, das ciências experimentais, da filosofia, a revelação e a fé. Por isso eu não vou me prolongar sobre essa questão de quais os fundamentos da nova civilização, mas eu resumo dizendo que, eticamente, eles teriam como fundamentos não o capital, não o poder, não o lucro, mas sim a participação de todos, a participação e a solidariedade. Nós começamos falando no amor. Aristóteles já se referia aos laços que tornam viável, possível a sociedade, ou Dante Alighieri ao dizer que o amor que faz girar o sol e todas as estrelas. E só o homem que ainda considera que o amor é uma coisa não científica, não digna de ser posta nas ciências. Bem, com isto, eu termino o 2º item. E teremos o 3º. Eu não sei se devemos continuar. Quanto tempo faz? Alguém, por favor, já olhou o relógio? 3 horas. 3 horas, estamos bem. Quer dizer que eu já ocupei quase 40 minutos. Sim. Eu tenho mais uns 20 minutos ou meia hora para isso que é o mais importante. Vocês que decidem se fazemos agora ou se vamos tomar um cafezinho. Tem 1 hora. Está bem. Vamos para frente? Ninguém vai dormir, promete? Ao menos tomar uma aguinha. Eu acho que é... Dizer para o vizinho que está cansado. Talvez ele que queira. Agora vamos falar sobre a nova Talvez ele universidade. que queira fazer isso. É? É. Não está tudo bem. Ah, tá. Vocês, né? Sim. Tá Assessoro ele. Alguém tem alguma observação? Por favor. Desculpe que eu falo aqui do... Professor, descansa um pouco a voz. O problema é você descansar a voz, para que depois não pegar de novo. Como o carro de certa idade, você desliga e depois não consegue mais ligar. A minha voz é um pouco assim, mas eu tive um pequeno problema. Um pequeno problema que eu tive, me deixou uns 4, 5 dias no hospital. É o hotel dos pobres. Eu estou bem, não tem problema não. Só não gostaria de abusar de vocês, pelo amor de Deus. É fácil. É sempre fácil estar aqui na frente e falar com os outros. Nem sempre é tão fácil ficar no lado de lá para ouvir, enfim. Mas depois vocês terão, então, um certo tempo, né, para discutir entre vocês e depois, então, vocês perguntarão, dirão o que querem dizer, perguntarão o que quiserem perguntar.
Primeiro, então, vamos começar com uma coisa comum, que é o nascimento da universidade e os caminhos da cooperação, que é aquele primeiro item. Poucos sabem, veja que interessante, a vida me permitiu conhecer que o centro da cultura muçulmana, criado em Fez, no Marrocos, no século IX, no coração do Cajubá, daquela cidade, por onde passaram cientistas muçulmanos respeitáveis, Averroes, Avicenne, por aí, uma porção, que trouxeram à Europa conhecimentos no campo da ciência e da filosofia, e que abriga ainda a atual Universidade da Cultura Muçulmana, é considerada a primeira universidade do mundo, século IX, 800 e alguma coisa. Os primeiros séculos do milênio passado viram nascer as grandes universidades europeias, Bolonha na Itália, Oxford na Inglaterra, Paris na França, estou só lembrando, além de outras que se espalharam pela Alemanha, Espanha, Suécia, e se multiplicaram nesses e em outros países. Na América, consta que a primeira universidade, teria sido a de São Domingos, surgiu ainda no primeiro século das grandes descobertas, lá por 1570, por aí. Seguido pela Universidade de San Marcos, no Peru, no México, aqui hoje é a Universidade Nacional, a de Santo Tomás, em Córdoba, na Argentina, a de São Francisco de Sucre, na Bolívia, e outras, todas na América Espanhola, no século XVI e XVII, como se vê até pelo nome, em geral de origem confessional, preferencialmente dos jesuítas, uma outra dos dominicanos. A primeira de iniciativa leiga surgiu no século XVII nos Estados Unidos, a Universidade do Sr. Harvard. Foi o nome do cara que deu o patrimônio para a universidade. Como vimos, e aí eu confesso, sem constrangimento, porque a confissão da verdade jamais nos deve constranger, no Brasil teve sua universidade com muitos anos de atraso, só no século passado. A primeira a funcionar, a atual USP, Universidade de São Paulo, criada durante a Revolução Constitucionalista de 1934. Antes foram criadas as universidades federais no Paraná, em Minas Gerais, mas não funcionaram. Só funcionaram depois. Durante o período imperial, no século XIX, funcionaram disciplinas consideradas de nível superior, especialmente nas áreas de medicina e do direito, no Recife, em Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Mas nenhuma universidade. O anexo número 1, que aparece aí depois, qualquer hora, mostra a situação da universidade no Brasil hoje, que é um preço pago, creio, em grande parte, como consequência dessa defasagem. Porque, além das universidades do período colonial não existiram, quando, inclusive, se colocaram obstáculos no Brasil à existência de escolas em qualquer nível. E eu creio que o Brasil paga um preço muito grande até hoje por este secular atraso. Acho que, em consequência disto, eu estou lembrando apenas para dizer que merecem 2 programas a serem desenvolvidos pelas universidades. O primeiro referente à influência da universidade na formação política e cultural dos respectivos países.
não só no que diz respeito à sua formação histórica, mas também, especialmente, no momento atual, de tão grave e de tamanha dimensão no processo civilizatório. O que as nossas universidades estudam, relatam, tornam ciência dessas realidades. O segundo programa, eu sei que existe, embora considere que existe com certa timidez, quero me referir a acordos institucionais que quebrem barreiras entre duas ou mais universidades destinadas não apenas a reconhecimento mútuo de disciplinas, mas de cursos ou de conhecimentos em geral, quer na forma de alunos, quer na cooperação no desenvolvimento de programas de pesquisa e extensão, podendo se estender até a formação de órgãos comuns para a administração, para o desenvolvimento de atividades acadêmicas. Porque não podemos ter 5 universidades ou 10 universidades de vários países com órgãos comuns de planejamento, com órgãos comuns de desenvolvimento de programas, onde o aluno pudesse até girar de uma para outra, ou qualquer pessoa da sociedade, porque vamos ver que temos que perder também um pouco a ideia de que a universidade existe para os alunos. Nós estamos falando da possibilidade da universidade para a civilização. Agora vamos referir a 2 questões fundamentais, ou 2 pressupostos para a transformação de universidades, na nova universidade, para essa transformação. A questão da presença do Estado é uma. E a outra questão é a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Aliás, e tem uma terceira, que é a autonomia universitária. Essas 3 questões, portanto, são pressupostos, se quiser, uma transformação da universidade. Vamos rapidamente, e para não ficar divagando, eu sei que é um pouco mais chato, mas eu vou ler aqui, está mais conectado. Aliás, vocês estão entendendo bem o meu português, o meu espanhol? É porque lá no sul nós falamos portunhol, né? Mas se vocês entendem meu português também. As questões fundamentais. Eu vejo com clareza que isso é possível. Ah, tá. A primeira questão, então. A questão da presença do Estado e dos direitos e deveres da sociedade em relação à presença do Estado e da sociedade na educação é uma questão sempre presente. Nas democracias, de um modo geral, no que se refere especialmente ao ensino superior, o direito de ambos é respeitado, ao menos teoricamente, como a Constituição brasileira, que regula tal presença, é muito explícita ao garantir os direitos essenciais à universidade, o que nem sempre é respeitado na prática. Mas diz a Constituição brasileira, vocês vejam lá, cada um no seu país, que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão aos princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Note bem, as universidades gozam de autonomia didático-científica,
administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Cada um pense na sua universidade se ela tem gestão financeira e patrimonial, se tem autonomia didático-científica. Pois o exercício, a prática da autonomia e a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão são pontos essenciais a serem praticados para viabilizar a nova universidade. Evidentemente, quero dizer que as realidades ou as definições poderão ser diferentes dos vários países. Em relação à autonomia, quero dizer que da parte da universidade é muito comum que ela não a reivindique, ou o que é pior, tendo a autonomia, nem sempre a pratica. Esta pouca prática pode ser decorrente da falta de imaginação, às vezes por prudência ou coragem de mudar, ou porque sofre a intervenção de toda a ordem, especialmente por parte do Estado, suas regulamentações, suas portarias, seus decretos, seus pareceres, ou sua fiscalização e sua intromissão em currículos, programas, gestão administrativa, financeira e patrimonial, não só nas universidades de sua própria rede, mas em todo o sistema universitário. Ele manda o currículo que vocês devem fazer, ele manda o programa que vocês devem, apesar que diga que é autônoma, didática e cientificamente. O que é científico e didático da universidade? Estão os currículos dos programas. Mas a universidade tem que fazer, senão é fiscal, administrativa, financeira e patrimonial. Mas diz o valor da anuidade, o valor da mensalidade, o que ele pode ter, o que pode comprar, o que não pode. Quero ainda afirmar que a autonomia não decorre da vontade do legislador ou do instituidor da universidade. A autonomia decorre da natureza da ciência. Sem autonomia não há ciência. A autonomia decorre da natureza da ciência, que não existe nem se valida em função desse ou daquele interesse, seja do Estado, seja do governo, da ideologia, do lucro ou qualquer outro interesse. A universidade, se não tem autonomia, deve reivindicá-la fortemente. Se a tem, necessita de coragem, imaginação e vontade de praticá-la dentro das normas gerais da lei do direito, é lógico. O anexo 2 mostra quais os espaços do Estado e os espaços da autonomia da universidade a ser praticado e a ser respeitado. Vejam, é no caso brasileiro, eu não sei nos outros casos. Veja o tamanho do espaço da economia, lá da primeira, da autonomia, que é pequenininho lá em cima, porque o Estado embaixo toma conta de tudo. Mas quando ela evolui, ela tem um imenso espaço de autonomia da universidade, normatizado por ela. Ela normatiza um monte de coisas. O espaço do Estado pode diminuir, sim, apenas em relação àquilo que é normatizado pelo Estado. Mas o restante do mundo das coisas a serem desenvolvidas, ensinadas, afora aquilo que é nitidamente
definido no seu objeto, como, por exemplo, o mercado de trabalho aqui do Brasil. Então, se eu quero formar um médico para o mercado de trabalho, eu estou no campo de normatização do Estado em relação ao objeto. Mas se eu quero formar para tudo, eu tenho que formar pais, eu tenho que formar cidadãos, eu tenho que formar gente. Nada a ver com o Estado. É ali que está o grande espaço da economia, aliás, da autonomia. Às vezes, e eu sei que eu falo aqui nisso também, as mantenedoras têm que ter cuidado para não fazerem o que o Estado faz, mas dar realmente às universidades que mantêm a autonomia. Não é dar, é ir junto. É esta universidade necessária. Se nós queremos uma universidade que faça ciência, sim, senhores, gente, inclusive ciência de ética, ciência de valores, ciência de fé. No mundo transformado e em a imaginação é um troço que eu tenho que parar toda hora, porque eu estou. No mundo transformado e em contínua transformação, a universidade que assume sua condição de instituição autônoma e, como veremos em seguida, pratica a pesquisa, o ensino e a extensão de forma indissociável, está pronta para praticar ou dar um passo na direção da nova universidade, inserida e harmônica com o mundo transformado pelos avanços contínuos da ciência e da tecnologia. A universidade tem que fazer esse papel, senão outros vão fazer. Então, eu proponho 4 caminhos para a nova universidade. Minha consciência começa a pesar ao ver o cansaço de vocês. Não ganha nada. Estão nem aí. A primeira, integrando efetivamente o ensino, a pesquisa e a extensão, de forma indissociável. O segundo caminho é construindo a flexibilização da estrutura e dos procedimentos acadêmicos. O terceiro caminho, a difusão ampla, aberta e permanente de seu patrimônio de conhecimento. O quarto, teremos a nova universidade ampla, aberta, permanente e virtualizada. O objetivo é onde chegar. A nova universidade ampla, aberta, permanente e virtualizada. De que forma? Integrando o ensino, a pesquisa e a extensão de forma indissociável. A segunda, construindo a flexibilização da estrutura dos procedimentos acadêmicos. A terceira, a difusão ampla, aberta e permanente de seu patrimônio de conhecimento. As universidades vão ficar felizes quando vocês, ao invés de chamá-las de instituições de ensino, a chamá-las de sistema de patrimônio do conhecimento. A minha universidade é um patrimônio de conhecimento que eu transmito, quer dizer, que eu faço crescer, que eu guardo, que eu transmito de forma permanente e contínua e ampla. E não instituição de ensino. E essa
IES, né? Neguem-se a usar esse termo. As universidades se ofendem. A integração pesquisa e extensão, ensino e extensão. Sobre essa primeira questão, lembro que a maioria das universidades ainda resumem a forma da universidade, não, resumem o planejamento acadêmico ao planejamento das aulas. Antigamente, a famosa grade horária. É a mais eficaz forma da universidade de não praticar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Aquela tal de grade horária, que hoje tem outros nomes, outras formas. A mais eficaz forma de não praticar a indissociabilidade. Ou pode as aulas desempenhar todas essas funções. Ou a pesquisa e a extensão podem ser feitas desde que os interessados busquem recursos extra-orçamentários, uma vez que em torno de 70% a 80% dos recursos orçamentários são gastos no pagamento das aulas e nas atividades de administração. Não é verdade? A pesquisa e extensão, se vocês conseguirem dinheiro, vocês vão buscar, vocês fazem. E a indissociabilidade. Eu vou lembrar. Tais equívocos decorrem da ideia de que a pesquisa ou até a extensão universitária deve ser apenas uma atividade de ponta, de altíssimo nível. E é verdade, esse tipo de pesquisa elevado ao extremo, que a universidade está descobrindo a essência do DNA, o que existe por trás da Lua, de altíssimo nível. Esse tipo de pesquisa elevado ao extremo é realmente próprio das grandes universidades, de seus cursos de pós-graduação, de suas equipes de pesquisadores do mais alto nível, buscados os recursos em fontes nacionais e internacionais, né? Isso, porém, não quer dizer que tal tipo de pesquisa não possa ser feito também por universidades menores ou a nível de graduação, mas é preciso entender que o preceito, ou melhor, o conceito de pesquisa e extensão pode ser executado também simplesmente no meio em que a universidade atua e vive, na pesquisa e na análise científica de suas potencialidades e seus problemas, das formas de resolvê-los. Essa indissociabilidade exige que se comece, como tem feito, com a substituição do planejamento das aulas, ou pior, da grade horária, pelo planejamento das atividades acadêmicas envolvendo a pesquisa, o ensino e a extensão. Coisa simples. Mas para isso é preciso entender a pesquisa e a extensão, sobretudo como um instrumento ou método de aprendizagem. Veja, vou repetir. Mas para isso é preciso entender a pesquisa e a extensão, sobretudo como um instrumento ou um método de aprendizagem do fazer ciência e de aplicá-la. É isso, aprender a fazer ciência e aplicá-la, que distingue o ensino superior de outros níveis de ensino. Aprender a fazer ciência e aplicá-la. É preciso perder o vício de chamar a universidade, e pior, de considerar a universidade uma instituição de ensino. De minhas experiências referentes a esse tema, gosto de expor uma experiência que eu tive na Universidade do Tocantins. Não vou agora, mas ele consta deste livro, A Nova Universidade no Mundo em Transformação. A segunda questão, a flexibilização das estruturas e dos procedimentos acadêmicos. Uma vez, quando nós estávamos criando a Unisul, aquela universidade que foi citada aqui, eu me reuni com os diretores
que já queriam naquela época, que era uma instituiçãozinha desse tamanho, e disse a eles o seguinte: olha, minha gente, nós não podemos pensar numa universidade enquanto não formos capazes de pensar uma universidade sem curso nenhum. 60 anos depois eu continuo dizendo a mesma coisa. Não somos capazes de pensar numa universidade se não formos capazes de pensar a universidade sem curso nenhum, mas sim como detentora do patrimônio do conhecimento e como consequência de seus cursos, de suas atividades, de suas pesquisas, de sua extensão, de tudo. Da mesma forma, como as atividades acadêmicas podem estar definidas pela grade de ensino, a estrutura da universidade, sua infraestrutura e seus procedimentos continuam condicionados por outro tipo de grade. Os seus currículos, as disciplinas, seus conteúdos e seus métodos. Está chegando para o fim. E seus métodos didático-pedagógicos, trazidos e coincidentes com outros níveis de ensino, prevalecendo sempre como sendo objetivo a preparação para o mercado de trabalho, no caso brasileiro. Não sei se será assim também em outros países, cada um terá a sua especialidade. No entanto, a exigência de um nível superior de vida e de conhecimento hoje não se restringe apenas ao mercado de trabalho ou a qualquer atividade ou modo de vida. Dessa visão decorre grande parte de todos os males, dos desacertos e absurdos que acontecem na vida das pessoas e da sociedade. A civilização em que nós vivemos é toda ela de nível superior. Por cara ser pai, ele precisa ter nível superior, por causa de ser filho também. Para ser motorista do trânsito, tem que ter nível superior. Para comer bem, não digo comer muito, eu estou dizendo comer bem, precisa ter nível superior. Para se vestir, precisa ter nível superior. Entende? Todas as atividades na civilização de hoje são de nível superior. Querer apenas trabalhar o homo econômicos, como eu dizia anteriormente, o trabalhador, o escravo da economia, é uma função muito restrita da universidade. É impróprio, portanto, que a universidade se estruture e funcione e forme pessoas condicionadas apenas a um objetivo. Parece-me que, por pressuposto dessa alternativa, é fazer claro o conceito de que a universidade, muito mais do que uma instituição de ensino, é um patrimônio do conhecimento. O que impede de fazer desse seu patrimônio uma fonte aberta, onde quem quisesse pudesse navegar ou voar em seus espaços, ampliando o seu conhecimento, sua formação também como profissional, mas sobretudo como pessoa, ao invés de enquadrá-lo nas 4 paredes, nas 10 ou 20 disciplinas obrigatórias do currículo. O sujeito se matricular na universidade para fazer tudo o que ele quer, o que ele precisa, o que a sociedade precisa dele, para ser gente, para ser pessoa, e não para ser funcionário, não para ser apenas um trabalhador. Se parte naquela área que é regulamentada pelo Estado, na hora em que ele tiver feito aquele currículo, ou que for, ele terá o seu diploma para isso ou para aquilo. Mas senão não vai formar gente. Você vê que eu não estou nem pensando em curso. Ninguém é obrigado a fazer curso. Para ter conhecimento, para ser gente numa sociedade de nível superior,
tem que ter um curso, um currículo para fazer determinadas coisas, sim, digamos, ser médico, ser professor, ser engenheiro, para ser gente, ele não precisa ter um currículo promovido pelo Estado. E aí então vem tudo que a universidade pode fazer. Ela precisa, sim, ter imaginação, em primeiro lugar. Ela tem que, em segundo lugar, ter depois coragem de fazer. Ou, em vez de coragem, eu vou dizer de ter um pouquinho menos de prudência. Essa prudência que chega às raias do medo. São dois vizinhos, ó. Prudência e medo. De formar pessoas e ter vontade de fazer e querer fazer. Mas, gente, será que é só o mundo tecnológico que as pessoas têm coragem de botar no ar um objeto como o Santos Dumont mais pesado do que o ar? Ou mandar o homem para a Lua, para as pessoas terem coragem só lá? Para mudar a sociedade, não precisa ter coragem? Precisa sim. A terceira, a difusão ampla, aberta e permanente do seu patrimônio de conhecimento. É mais ou menos o que eu estou dizendo. Da mesma forma, no sentido horizontal, a nova universidade deve abrir e flexibilizar seu patrimônio do conhecimento para acompanhar a evolução contínua e permanente do conhecimento, da ciência e da tecnologia, e disponibilizá-lo de forma contínua e permanente para a sociedade, inclusive para seus alunos, que são parte dela, para que, ao invés de ex-alunos, possam ser também alunos permanentes da universidade, a ela fidelizados. Não precisa ir lá fazer curso. Lógico, a universidade tem autonomia para organizar toda esta parte de formas alternativas, além do curso. Completando essa exposição, veja que alegria, completando essa exposição, que já está longa, comento os dois gráficos anexos, milênio. Milênio é a minha mão direita e esquerda, um pouco o coração e a cabeça, né, de pensar comigo essas coisas todas e transformá-las em... O gráfico número 2, mas eu acho que já é o 3, não? Não é o 2, acho que é o 2. Ah, não, isso aqui mostra a nova universidade assumindo sua autonomia. Dispõe de um enorme espaço para desenvolver suas atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, respeitando a presença do Estado exclusivamente para as atividades que resultem em objetos regulamentados por lei. E o restante é o exercício da autonomia da universidade. Eu tenho alguns exemplos que não é para agora, mas que dá para fazer. O segundo gráfico, número 3, vamos lá. Espaço social virtualizado da nova universidade. Na verdade, hoje o espaço da universidade é aquele lá do centro, a metade, que é o nosso aluno de segundo grau que se forma. Esse é o nosso mercado, da maioria das universidades. Né? Vamos colher, vamos passar nos colégios aí de segundo grau para ver quem se forma e vamos convidá-los para vir para a universidade. Então os pais dizem assim, não, esse ano o meu filho se forma no terceirão
não é assim que dizem? E então ele vai para a universidade. Quer dizer, é preciso que aquele mercado atual, definido pelo índice de concluinte de segundo grau, absorvendo apenas a demanda ainda de 50%, menos desse, então é um mercadinho desse tamanho. Ampliação para o mercado social, através da resposta à demanda global do conhecimento pela sociedade. Todo mundo quer aprender. Todo mundo vai para a televisão, fica no celular, perguntando para o novo pai de burros qual é a resposta para tal pergunta. Será que a universidade não pode ocupar esse espaço, dando conhecimento científico e não deixando que a sociedade por si mesma pode continuar fazendo, mas cubra tudo aquilo que é transmissão de conhecimento? Google, o não sei o quê, que a universidade não se prepara para transformar o seu mercado atual pelo mercado ampliado pelo mercado social, através da resposta à demanda global do conhecimento pela sociedade. Tanta gente também que está sem fazer nada, velhinho e velhinha, né, que gostaria de ir para a universidade, mas nem se lembrou que a universidade podia dar. E nem a universidade se lembrou. E há um terceiro mercado, que é a difusão global do conhecimento como provedora do conhecimento. E aí vem ela virtualizada. O mercado é o mundo. O mercado de qualquer bodega que tem por aí é o mundo. Porque a universidade não vê o mundo como seu mercado. Algumas vêm. São esses. Essa é a nova universidade. É aquela que, além daquilo que nós vimos antes, né, aquela que tem autonomia, aquela que faz ensino de pesquisa e extensão, aquela que agora que amplia o seu mercado. Quer dizer, acaba só com aquela série de sempre de grades disso, de grade de currículo, grade de horário, grade de não sei o que mais. Cadê? O grade, lembra cadeia, né? Não lembra a liberdade. A santa liberdade dos filhos de Deus. Foi a coisa mais preciosa que Deus nos deu. A liberdade. Desculpa, eu estou quase no fim, estão quase caindo. Eu prometo, já é a terceira vez que eu prometo, né? O anexo 4, então, vamos ver então um esquema, um esqueleto do que eu imagino poderia ser essa nova universidade, que faz esse tipo de coisas e que eu gostaria que as universidades de vocês viessem a ser aquelas que já não são. Eu vejo pelo menos assim. Vejam, não, tá bem, tem uma unidade central que, na verdade, ela é presencial, ela é gestão da área. Então, tá uma coisa boa aqui, ó. Isso não vale para nada. Presencial, gestão da universidade, é a unidade central, é aquela que fica lá no morro, como é que chama? Que fica lá na Pedra Branca, ou fica lá não sei aonde, em Quito, é a unidade central. Ela tem a gestão, ela tem a infraestrutura de tudo. Agora, vejam que a universidade virtual é provedora do conhecimento para fazer cursos à distância, que chamam de educação permanente e acesso ao conhecimento. Né? Esse acesso livre ao conhecimento, pode ter acesso livre ao conhecimento, não tem no Google, não sei aonde. Né? Mas, se ela quiser, ela pode dar um certificado, fulano de tal, né? É aluno da minha universidade, ele está lá na África do Sul, ele está lá na China,
Pô, vou ter que ter alguém aqui que escreva um certificado em chinês. Mas realmente tem. Acesso certificado ao conhecimento, curso certificado à distância. Cursos formais à distância, aqueles que dão diploma. Veja quanta coisa a mais dá para fazer. Como toda a extensão universitária, ele tem a área de pesquisa. É que tudo lá, fazendo a unificação entre ensino, pesquisa e extensão, ele é também um setor de pesquisa, joga o conhecimento do setor de pesquisa, e faz a pesquisa, né, que leva para a unidade central, né, que, por sua vez, pode ter o ensino, pode ter cursos presenciais, pode ter... Ela é a guarda e a geradora do conhecimento, das plataformas, e por aí afora. Concluo agradecendo, primeiro, parabenizando-os e desculpando-me pela paciência de me acompanhar nesta longa reflexão. Dou os parabéns a vocês e ao menos agradeço. Não, eu não ofereço uma receita pronta, mas espero ter dado elementos para de uma longa caminhada, ter oferecido o suficiente para o primeiro passo. Estou profundamente certo de que fazer esta caminhada para o futuro constitui um risco, mas certeza maior tenho de que risco muito maior está em desconhecer a estrada, ou conhecendo-a por receio, por timidez de iniciar o caminho, protelar o primeiro passo, ou dar o passo numa direção equivocada, que também pode acontecer. Costumo dizer que administrar é construir o futuro. Construam, pois, no presente, o futuro de suas universidades, como o mundo está construindo o futuro. Muito obrigado.